boa tarde a todos, aqueles que nos seguem online, os que estão aqui em presença. Só clarificar alguns aspectos linguísticos. I will speak in English just to clarify how we are going to proceed regarding the languages. My slides will be in English, so we'll have a universal scope in terms of understanding. I will speak in this conference in Portuguese. Anyway, I would like to start with greeting all the members of this project using another language, the German, because we have a team in Germany. So, auf dieser ersten Konferenz des Mnemonic Reality Project möchte ich die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, Litauen und Polen begrüßen, der sich an dieser gemeinsamen Anstrengung beteiligen werden. In einer Zeit, in der intellektuelle Integrität und sachliche Wahrheit selbst so bedroht sind, gewinnt dieses Projekt mehr Bedeutung. Daher grüße ich unsere Kolleginnen und Kollegen an der Universität zu Köln, auch von der Mykolas Romeris Universität Vilnius und von der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Ich wünsche allen viel Erfolg für diese sehr angemessene und zeitgemäße Initiative. Entrando na matéria da minha intervenção, há uma alteração em relação ao título. Não é uma alteração circunstancial, é uma alteração substantiva. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que num projeto com esta dimensão, abordando aspectos tão escatológicos como sejam todos os massacres, genocídios, de que a história, nomeadamente a história europeia, é infelizmente fértil, penso que seria fundamental, seria propedêutico, introdutório, fazer uma reflexão justamente sobre o tema que ali está. É um tema de método. A construção da memória implica um primado cuidadoso na relação com a verdade. E, sobretudo, com a verdade factual. Na minha intervenção, eu vou mostrar uma fotografia sobre, digamos, o momento em que houve esta mudança. Ou seja, o momento em que deixei de considerar que seria óbvio a minha abordagem do tema, entrando na substância, e percebi que era preciso voltar atrás. Ou seja, que vivemos na ilusão de que a memória está constituída, de que todos falamos a mesma linguagem. Não é verdade. Isso não é verdade. Vou dividir a minha apresentação em 4 temas principais. No primeiro momento, vamos abordar justamente a essência da memória, e a tese que defendo aqui é que ela é, essencialmente, não um problema de relação entre as 3 dimensões fundamentais do tempo, o passado, o presente e o futuro, mas é fundamentalmente a questão da organização do processo de construção da identidade. Não há identidade sem processo, não há processo sem memória. É uma memória viva, uma memória ativa. Vamos ver isso com a ajuda dos grandes que eu vou citar. No segundo aspecto, entro no campo e peço ajuda a uma autora, ela própria, sobrevivente do Holocausto, Hannah Arendt, e um texto que ela publicou em 67, em Nova York, Truth and Politics, Verdade e Política, e vamos, dialogando com ela, verificar como é que, de todos os tipos de verdade, e há 2 tipos de verdade fundamentais, a verdade racional e a verdade factual, aquela que é verdadeiramente importante para a memória é a verdade factual. Não é racional, é a verdade factual. Podemos viver num mundo monstruoso em que as verdades racionais, por exemplo, as matemáticas, geométricas, sobrevivem, mas as verdades de facto conduzem, digamos assim, a uma situação catastrófica, de sofrimento, de opressão. Terceiro aspecto. Proponho-vos, no terceiro momento, passarmos neste tratamento do processo de corrupção das verdades de facto
e vivemos numa época de fake news, ou, como dizia alguém da administração Trump, de factos alternativos, não é? Factos alternativos, que é, digamos, um conceito de uma clareza fantástica, ou seja, temos que nos curvar perante a honestidade da mentira, não é? A mentira como princípio ontológico e discursivo, propor-vos a ideia das narrativas hiperbólicas, que é aí que estamos. Já não são apenas fake news, factos alternativos, são narrativas, são conjuntos discursivos, são interpretações do mundo totalmente hiperbólicas e falsas também. E, finalmente, algumas conclusões, mais uma vez, socorrendo do contributo da Hannah Arendt. A essência da memória, não é? É um processo de identidade, de construção da identidade e não de tempo. Evidentemente que a identidade constrói-se no tempo, mas penso que é evidente a intenção de sublinhar esta noção do processo de construção da identidade. Começo com um autor muito importante e que está totalmente ligado a estas temáticas, vítima do Holocausto, o Walter Benjamin, com a citação e a leitura de um fragmento muito importante do último texto que terá escrito, aliás, fragmentarmente, Über den Begriff der Geschichte, sobre o conceito de história, que é um texto incompleto, e no fragmento 9, são uma vintena de fragmentos, esse texto, que aliás sobreviveu através de um conjunto, nomeadamente a Hannah Arendt, que entregou em Nova Iorque e que salvou em Nova Iorque esse texto, entregando a Adorno, em Nova Iorque. Nesse fragmento, penso que muito do que vos quero trazer está condensado. Têm o texto em inglês ali, também ao texto original alemão, daqui a 2 slides, e eu vou, para alargar ainda mais o horizonte, propor aqui uma tradução em português. Cito Benjamin. Há um quadro de Klee, só uma pequena nota. O quadro de Klee, Ângelos Novos, foi produzido pelo pintor, o artista, o Paul Klee, em 1920. Em 1921, Walter Benjamin comprou esse quadro. Portanto, que ficou com no fundo, é uma obra que ele conservou até ao final da vida, hoje em dia está musealizada em Israel. Então, volto ao princípio. Há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se. Se calhar o melhor é ficarem a olhar para o quadro, já que eu estou a ler, não é? Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Os seus olhos estão arregalados, a sua boca está aberta e as suas asas estendidas. O anjo da história deve ter esse semblante. O seu rosto está voltado para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vislumbra uma única catástrofe que acumula incansavelmente escombros sobre escombros, dispersando-os a nossos pés. Ele, o anjo, gostaria de deter-se para acordar os mortos e recompor o que foi despedaçado. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se nas suas asas, com tanta força que ele já não pode fechá-las. Essa tempestade impele-o irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas diante dele cresce até ao céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Este é um texto mágico, não é? Eu já escrevi vários artigos tentando interpretar este texto. O primeiro deles, que tem muito a ver com o facto, o que é que diria o Benjamin se estivesse em 2023, não é? Provavelmente não diria que ele está a olhar para o passado. Ele, se calhar, o anjo olhou para o futuro, viu uma coisa que não lhe agradava e preferiu, apesar de tudo, olhar para o passado, não é? Provavelmente. Mas isto é a nossa visão agora dos tempos do colapso ambiental e climático, não é? Essa visão tem tudo a ver com o objeto deste projeto. Como é que se constrói uma memória? Como é que se articula uma miríade de acontecimentos? Muitos deles
caracterizados pela dor, pelo sofrimento, pela tragédia. Como é que se conserva um traço de recordação daqueles que foram injustiçados? Porque se forem esquecidos, então é uma dupla injustiça. A injustiça que lhes foi cometida em vida e a injustiça de nem sequer serem justificados através da memória, não é? Este é de facto um conjunto de problemas que estão associados a este trabalho do projeto. Benjamin, só para avançarmos, não é? Benjamin partilha de uma visão que está muito associada ao pensamento judaico, ao que podemos considerar a teologia judaica. Ele foi um marxista muito escatológico, como amigo também de pensadores do pensamento religioso judaico, e a questão do passado é muito importante para o judaísmo, a questão do não esquecimento dos que foram mortos e injustiçados. E, evidentemente, quem está ligado a projetos sobre o Holocausto e sobre outras situações do género, eu penso que todos partilhamos, com certeza, dessa preocupação de Benjamin. Opa, agora não estou a conseguir, será que conseguir avançar? Talvez me possa dar aí uma ajuda. Não sei, ou perdeu-se aqui o contacto com esta coisa, com este comando aqui. Ok. Avançar mais um bocadinho também. Não, peço desculpa. É que não consigo. Avançar agora a seguir. Outro. Aqui está o texto em alemão, para quem quiser depois ver. A seguir. Podemos passar já a seguir. Ok. Bom, damos um pulo no tempo. Um pulo para trás. Passamos de 1940 para 1790. Em 1790, o primeiro ano da Revolução Francesa, e aqui temos um autor irlandês, o Edmund Burke. É um texto onde, mais uma vez, os reptos deste projeto estão presentes. Eu vou ler a minha tradução em português, só digamos, preparar a minha leitura, dizendo que Edmund Burke é um pensador que ocupa um espaço próprio. Não é nem um pensador revolucionário, nem um pensador ultramontano. É claramente, se quisermos, o pai de uma linha que podemos considerar um conservadorismo liberal, proto-democrático. E, sobretudo, de uma fina inteligência e de uma fina cultura. E então, ele não tem nada a ver com as teorias do contrato social do século XVIII. Portanto, e vejam a finura, quando ele vai, no fundo, pôr em causa a teoria do contrato social com uma outra interpretação do que é o contrato. Ou seja, ele, no fundo, ele não acredita no contrato social. Mas ele diz assim, ok, eu compro o vosso conceito, vou usar o vosso conceito, mas vou explicar a diferença que há entre um contrato social e o modelo de contrato comercial, mercantil, que vocês usam para definir a formação de uma sociedade. Diz então Burke: a sociedade é de facto um contrato. Os contratos subordinados para objetos de mero interesse ocasional podem ser dissolvidos a bel prazer. Mas o Estado, interessante, não deve ser considerado como nada mais do que um acordo de parceria num comércio de pimenta e café, algodão ou tabaco, ou qualquer outro negócio tão baixo a ser assumido por um pequeno interesse temporário e a ser dissolvido pela fantasia das partes. E prossegue. O contrato da sociedade, não é, deve ser visto com outra reverência. Não é uma parceria em coisas subservientes, apenas à existência animal, grosseira, de uma natureza temporária e perecível. Esse contrato social, na visão do Burke, é uma parceria em toda a ciência, uma parceria em toda a arte, uma parceria em toda a virtude e em toda a perfeição. Como os fins de tal parceria não podem ser obtidos em muitas gerações, ela torna-se uma parceria não apenas entre aqueles que estão vivos,
mas entre aqueles que estão vivos, aqueles que estão mortos e aqueles que estão para nascer. Não é? Temos aqui uma teoria da justiça entre gerações. É curioso porque o ano de 80, temos em 1784 Kant, que fala no seu pequeno texto sobre filosofia da história de 84, fala na questão: será que nós vamos ser um fardo para as gerações futuras? Uma preocupação com o lastro que deixamos para o futuro. E temos uma correspondência extraordinária, 89-90, na mesma altura, entre Thomas Jefferson, na altura embaixador dos Estados Unidos em Paris, antes e durante a fase inicial da Revolução Francesa, e o James Madison. Ambos seriam presidentes dos Estados Unidos. O Jefferson foi o terceiro presidente, o Madison foi o quarto. E é a apresentação mais pioneira e mais profunda da justiça entre gerações, por acaso nem pertence nem a Kant, nem a Burke, pertence a Jefferson. Vamos lá ver se já funciona. Já funciona. Portanto, o material também tem os seus caprichos. Não vale a pena preocupar-nos muito com isso. Trago-vos aqui um texto de Nietzsche. E agora começa a entrar na razão que me levou a mudar o tema, ficando no tema, mas a ir, digamos, para um patamar mais radical, no sentido da raiz, não é? No sentido da raiz. Ou seja, eu estava a preparar uma intervenção que estava mais ou menos na coluna d'água, quase no topo, não é? E no fundo estou neste momento mais perto do chão, não é? Do fundo marinho, não é? Porque realmente precisamos mesmo de ir ao fundo marinho, como já vamos ver, não é? E trago-vos aqui um texto de Nietzsche, que tantas vezes, e continua ainda para muita gente a estar associado ao nazismo, ao nacionalismo alemão, não é? Um texto de 1886, portanto estamos a falar, ele deixou de estar lúcido em janeiro de 89, portanto está bem no final nos últimos 2 anos do seu pensamento, e vejam o que ele diz acerca dos judeus e acerca dos antissemitas. Traduz, tem o texto em alemão, tem o texto em inglês e agora uma tradução suplementar em português. Os judeus, no entanto, são sem dúvida a raça mais forte, mais dura e mais pura que vive atualmente na Europa. Ele chegou a chamar os judeus a última aristocracia europeia. E acrescenta mais adiante: talvez fosse útil e barato expulsar do país os vociferadores antissemitas. Não é? Portanto, como é que é possível? E há muitos outros textos do Nietzsche, não é? Portanto, como é que é possível que até intelectuais, estou a pensar em alguns intelectuais da nossa praça em Portugal, digam coisas disparatadas, não é? Incorretas sobre Nietzsche, não é? Como é que se pode falar de um autor sem nunca o ter lido seriamente? Não é? Há uma coisa, o atrevimento é um falso substituto da coragem, não é? Não é? O atrevimento é a coragem das pessoas que não a têm, não é? No fundo, intelectualmente é uma forma de pouca honestidade intelectual. E isto foi a razão pela qual eu resolvi, efetivamente, trazer o tema à sua raiz. Isto foi uma coisa que me chocou durante pelo menos 2 dias. Eu fiquei a pensar, mas em que planeta é que eu estou? Estou sozinho neste mundo? Isto foi uma coisa indecente, não há outro nome, que aconteceu há menos de um mês, 22 de setembro, no Parlamento do Canadá, quando o presidente Zelensky visitou o Canadá, aquele jovem, o Trudeau, que pelos vistos dirige aquele país há tempo talvez demasiado, o speaker, o presidente do Parlamento, apresentam um ucraniano, que é apresentado como ucraniano e canadiano, de 98 anos, que foi um herói da luta contra os russos na Segunda Guerra Mundial. Isto é de tremer. Ou seja, e não imaginam aquela gente toda, os deputados, intelectuais, os 2 responsáveis políticos, o speaker, bateram palmas em pé 2 vezes. Por um senhor chamado, já agora tem direito a um nome, Jaroslav Hunka.
Como é que foi possível? Não houve ninguém que se tivesse levantado e dito: parem já tudo. Será que não houve nenhum conselheiro do Speaker que tivesse chamado a atenção para o facto de que entre 1939 aliás, neste caso, portanto, esse indivíduo combateu, foi militar entre 43 e 45, que em 43 o Canadá era aliado da União Soviética contra a Alemanha nazi que ocupava a Ucrânia. Não se sabe uma coisa destas? O que é que se passa? Foi preciso alguns investigadores do Holocausto, alguns intelectuais judeus, chamarem a atenção um dia depois. Vocês estão loucos? Esse homem, está ali, esse homem, durante 2 anos andou numa divisão SS a matar judeus e a matar polacos. Foram mortos 100.000 polacos no território que é hoje, que na altura ainda era território ucraniano. 100.000 às mãos destas brigadas. Portanto, caros colegas académicos, o mundo real exige que vamos às raízes. Que vamos às raízes. Por isso é que estou a falar a partir desta. Isto é uma situação que nos envergonha a todos. A pessoa sente vergonha, por isso eu passo já este slide. Não é? Vamos então, voltamos à substância do que é que está aqui em causa. O segundo tema, justamente, a questão da memória, da verdade factual ser essencial para a memória. Como vos disse, aqui Hannah Arendt tem um papel absolutamente fundamental e vamos aproveitar o seu conhecimento, a sua profunda sabedoria sobre estes e outros temas. Pergunta-se ela, nesse texto de 1967, como podem ver ali a referência, publicado no New Yorker, Truth and Politics, e ela pergunta esta questão. Para já, um aspecto importante que é, ela analisa vários tipos de verdade, os dois principais, como eu vos disse, a verdade de razão e a verdade de facto, e ela diz, de facto, que o mais importante para a política, eu diria, o mais importante para a história, para a tal construção da identidade, é a verdade de facto. E ela interroga-se, será que é da própria essência, estou a ler o texto que ali está, será que o original é em inglês, não é? Portanto, ela já estava nos Estados Unidos há muitos anos, é da própria essência da verdade ser impotente e da própria essência do poder ser enganador? Será que estamos condenados a isto? Ou seja, a verdade enuncia-se e é completamente desprezada? E será que o poder é sempre enganador? E ela prossegue. Ela prossegue justamente com esta reflexão sobre a verdade e, no fundo, até que ponto é que, digamos assim, a verdade não tem como a ética, digamos assim, uma certa dificuldade em lutar numa base, digamos, de sucesso, de igualdade e de sucesso contra os interesses instalados, e o texto que ela cita não é dela, não é um texto do Hobbes, do Leviathan, e que é justamente para chamar a atenção do facto de que perante os interesses instalados, ou seja, aqueles que querem defender posições na sociedade, estão dispostos a fazer tudo, nomeadamente, não é apenas a destruir a verdade de facto, que é fácil de ser destruída, por isso é que é muito frágil, não é? Já vamos ver isso. Mas, como vimos, não é? Os factos foram destruídos há menos de um mês no Parlamento do Canadá, não é? Mas a própria verdade da razão, todos nós sabemos que a geometria do Euclides é um achievement, não é? da humanidade. Não é? Mas o que é que diz o Hobbes? Diz o seguinte, cito, pois não duvido que se fosse uma coisa contrária ao direito de domínio de qualquer homem ou ao interesse dos homens que têm domínio, que os 3 ângulos de um triângulo fossem iguais a 2 ângulos de um quadrado, na geometria euclidiana, essa doutrina deveria ter sido, se não contestada, ainda assim, pela queima de todos os livros de geometria suprimida, tanto quanto aqueles a quem dizia respeito fosse capaz. Portanto, a verdade de razão, a verdade de facto pode ser falsificada. A verdade de razão tem um problema, não é? É que aí a única hipótese é destruir os livros de geometria, não é? Porque não é possível, não é? Não é possível, argumentando racionalmente, destruir a verdade de razão.
Ora, e continua. Na verdade, os factos são os mais vulneráveis, não é? Portanto, e ela explica porquê. As hipóteses, cito novamente, as hipóteses de a verdade factual sobreviver ao ataque do poder são muito reduzidas. Os factos e os acontecimentos são coisas infinitamente mais frágeis do que os axiomas, as descobertas, as teorias. Mesmo as mais especulativas, produzidas pela mente humana. Isto é tão dolorosamente verdade. Ou seja, imaginemos que um determinado regime destruía a geometria do Euclides. Ao fim de 100 anos, mesmo que não existisse contacto com outras civilizações, alguém iria descobrir, não é? Porque a razão tem, digamos, a geometria do Euclides está inscrita no ADN da nossa razão. Agora, os acontecimentos, isso não. Os acontecimentos são únicos. Portanto, se nós liquidarmos todas as testemunhas, reparem, hoje em dia temos uma escola de historiadores, não é? Que já nega o Holocausto, não é? Já nega o Holocausto. Portanto, quer dizer, quando todas as vítimas do Holocausto estiverem mortas, não é? Essa escola vai ganhar ainda mais fogo, não é? Portanto, isto é uma situação que nos faz pensar com muito cuidado, não é? E Hannah Arendt vai, justamente como eu penso que quem está neste projeto deve fazer, vai, de facto, dedicar-se intensivamente à questão da verdade factual. Da verdade factual. E ela vai, justamente, a Hannah Arendt vai colocar a verdade factual no confronto com a atitude política, com o modus operandi da política. E diz o seguinte, cito outra vez, vista do ponto de vista da política, a verdade tem um caráter despótico. Os factos estão para além do acordo e do consentimento. E toda a conversa sobre eles não contribuirá em nada para o seu estabelecimento. Isto é um aspecto extremamente interessante. Nós temos isso, por exemplo, neste momento, quando, ao fim de 30, 40 anos de andarmos a arrastar os problemas do ambiente e do clima com a barriga, chegamos a uma situação em que estamos verdadeiramente numa situação desesperada. Não há que estar a fantasiar. Ou seja, neste momento é muito mais difícil, digamos assim, tornar o futuro mais habitável, não é? Porquê? Porque andamos a negociar com os factos, não é? A política é um processo de negociação. Eu já participei em muitas negociações do clima, não é? E fico sempre a olhar para aqueles diplomatas que lá estão. Eles pensam, eles no fundo negociam entre si. É como se fossem donos do clima. É como se, quer dizer, quando no fundo o sistema Terra, que é o problema, não se preocupa nada com os negociadores. Aliás, a maior parte deles nem sequer percebe o que é que está a negociar, não é? Não tem preparação para isso, nem vontade, não é? Nem vontade. E portanto, chegamos a uma situação, como é que é possível? Por exemplo, o caso dos Estados Unidos, não é? Em que desde 1997 que o Senado prometeu e cumpriu que não irá aprovar nenhuma legislação relacionada com tratados internacionais que tenha a ver com o clima. Isto é uma coisa verdadeiramente chocante, não é? E isto tem a ver com o facto de que, como ela também diz, o problema é que a verdade factual, como todas as outras verdades, reivindica perentoriamente ser reconhecida e exclui o debate, e o debate constitui a própria essência da vida política. É muito interessante porque isto é uma análise da política, reparem, da política democrática, da política do debate. Não é? Do debate. Portanto, no fundo, a questão fundamental é que nós, um bom exemplo, nós quando temos um diagnóstico terrível, um diagnóstico de cancro, por exemplo, para ir direito ao bottom line, podemos negociar com o médico. Mas há um problema, que o médico é apenas o representante do sistema científico que descobriu que tínhamos um cancro, não é? E de certa forma, a política tende a esquecer isso. E tende, de certa forma, a culpar o médico pelo diagnóstico a que ele é completamente estranho. E a verdade factual, embora exclua o debate, está sempre relacionada com outras pessoas. Factos e opiniões não são antagónicos entre si, pertencem ao mesmo domínio. Isto é um aspecto também extremamente importante. Factos, isto pode parecer uma coisa estranha. Factos e opiniões não são antagónicos entre si, pertencem ao mesmo domínio. Só é, digamos, aparentemente contraditório se nos esquecermos, por exemplo,
do papel que têm as testemunhas nos tribunais. Não é? O que é que procuramos fazer num tribunal? Procuramos averiguar a verdade, de facto, acerca do que aconteceu, se aquele crime foi cometido daquela forma. Não é? E por isso temos testemunhas. E qual é a estratégia da defesa? É, no fundo, dizer que a testemunha da acusação, que está ao serviço da acusação, ou inventou, ou é uma falsidade, ou tem perturbações de visão, não é? No fundo é reduzir ao estatuto de uma opinião infundada, não é? Portanto, essa é a estratégia, não é? É, de percepção, exatamente, não é? Bom, e a verdade é que um caso que é julgado na base de uma testemunha ocular corre o risco de ser uma grande injustiça, não é? Corre risco. Mas, enfim, não estamos aqui a analisar o direito penal e o papel das testemunhas no direito penal. E até para tornar isto ainda mais interessante, fui buscar ali um fragmentozinho do Nietzsche, quando ele diz que es gibt keine Tatsachen, nur Interpretationen. Não existem factos, só existem interpretações. Não é? Isto é, digamos, é uma radicalização da tese que o Nietzsche faz, não para entrar num relativismo ou num processo semelhante ao da conselheira do Trump, não é? De dizer que os factos alternativos, mas para dizer efetivamente que todos os factos carecem de interpretações. Todos os factos carecem de interpretações. É? E depois a seguir, outra vez, o exemplo que a Hannah Arendt dá, e que é extremamente importante, e que é, de facto, a diferença, o mínimo, digamos, o core, o núcleo fundamental que identifica uma matéria de facto. Qual é? É esse momento fenoménico em que no espaço e no tempo acontece alguma coisa. E ela dá o exemplo da Primeira Guerra Mundial. Não é? A Primeira Guerra Mundial, ao contrário da Segunda. Na Segunda Guerra Mundial, todos nós temos um consenso dos historiadores de que a guerra foi provocada pela Alemanha e pelo Adolf Hitler. Não é? Quer dizer, teve todas as hipóteses de recuar e cada vez que havia uma cedência ele avançava. Agora, a Primeira Guerra Mundial é uma coisa mais bizarra, não é? Havia muitos jogadores ali envolvidos que não mostravam o jogo. A Grã-Bretanha, por exemplo, só no final, só mesmo em agosto é que disse, bom, se houver guerra, nós estamos aqui ao lado da França. O Kaiser pensava que, até pelos laços de família que existiam, que a Grã-Bretanha ia ser neutral. Não é? E quando a Grã-Bretanha revelou a carta, já as tropas alemãs estavam em movimento. Agora, há uma coisa fundamental aqui. Provavelmente a Alemanha não é a única responsável de 1914. Agora, quem atravessou a fronteira da Bélgica em 14 não foi o exército belga, foi o exército alemão. Não é? Reparem a diferença, o pequeno detalhe. Não é? O pequeno detalhe. Isto é fundamental. Quem invadiu a Bélgica, país neutral, foi a Alemanha. Não foi a Bélgica que subitamente atacou a Alemanha. Não é? Isto é um pequeno pormenor que faz toda a diferença. E de facto, outro aspecto que também está associado a esta dificuldade da memória, não é? Isto que também a Hannah Arendt nos diz. Por outras palavras, a nossa capacidade de mentir, mas não necessariamente a nossa capacidade de dizer a verdade, pertence aos poucos dados óbvios e demonstráveis que confirmam a liberdade humana. Eu estou a ler-vos isto e estou a recordar-me de umas imagens em 1990, pouco antes do início da Primeira Guerra do Golfo. Não é? O testemunho das Nações Unidas da filha de um embaixador do Iraque, perante a ONU, a confirmar que as tropas do Saddam Hussein no Kuwait tinham desligado os sistemas de apoio à vida de uma série de bebezinhos que estavam numa sala de nascidos prematuramente. E a importância que isso teve para mobilizar a opinião pública nos Estados Unidos para a guerra. E sabemos que isso foi uma terrível mentira. Uma mentira. E essa senhora não foi presa, não foi indicada, não? Continua a passear-se pelo mundo. Não? Ou seja, estas coisas acontecem, não é? Estas coisas acontecem. Bom, vamos então acelerar um bocadinho mais e a questão das narrativas hiperbólicas. Neste tópico, aquilo que vou procurar fazer é
desenvolver uma dicotomia que a Hannah Arendt utiliza entre o que ela chama a mentira tradicional e a mentira moderna. Eu, em vez da mentira moderna, vou usar a expressão das narrativas hiperbólicas. O que é que ela diz? Diz que a mentira tradicional, sempre houve mentira, evidentemente, diz respeito apenas a pormenores, estou a traduzir o que ali está, em inglês, e nunca teve por objetivo enganar literalmente toda a gente. E ela dá o exemplo, as mentiras na guerra. As mentiras na guerra, todos conhecemos o castelo que está cercado, já sem alimentos, e o comandante do castelo lembra-se, vamos agarrar os últimos alimentos e tiramos para o inimigo. Não é? E isso desmoraliza o inimigo. Não é? Isso acontece. Não é? Por exemplo, em Trípoli, quando as tropas do Rommel chegaram a Trípoli para lutar contra os ingleses e apoiar os italianos, que estavam a ser derrotados, isto é março de 41, o Rommel, que só tinha uma divisão na altura, o que é que ele fez? Era um homem muito engenhoso, pôs os militares dele a fazer carcaças de madeira e de outros materiais, de tanques, que depois montou em cima de automóveis, a maior parte deles, os Volkswagens e outros carrinhos, não é? E então duplicou a força de tanques que tinha. E os espiões ingleses disseram, tem 300 carros de combate, não é? Só tinha 100. Tem 300 carros de combate. Isto é uma mentira típica, não é? É a mentira da guerra, enganar o inimigo, mas não se enganou a ele sabia que tinha 100, não é? Ele sabia que tinha 100, atenção, não é? E a mentira moderna, a mentira é mais complicada, não é? Diz a Hannah Arendt. Lida com coisas que são segredos, que não são segredos, perdão, mas que são conhecidos por praticamente toda a gente, contém um elemento de violência, tende a destruir tudo o que decidiu negar. Por isso é que me parece que não é uma mentira, é uma narrativa hiperbólica, não é? E vamos ver aqui exemplos disso, não é? Vamos ver aqui exemplos disso. Por exemplo, isto é uma fotografia que foi tirada durante a Revolução Russa, 1917, em São Petersburgo. O Lenin está a falar à multidão e tem ali ao lado, com um aspecto, um uniforme, um homem com óculos, sabem quem é? Leon Trotsky, não é? Que foi o fundador do Exército Vermelho, não é? Era o número 2 da Revolução Russa. Como é que os miúdos que estavam na escola no tempo do Stalin, 15 anos depois, viam esta fotografia? Viam assim. Não é? Fotomontagem. Portanto, as narrativas hiperbólicas, pura e simplesmente, o que fazem é, quando há qualquer coisa que não interessa, eliminam. Eliminam assim, e no caso do Stalin, eliminou também assim. O Trotsky estava no México, não é? E no dia de agosto de 1940, um indivíduo, um espião soviético, mas que era catalão, lá foi e espetou um piolho na cabeça do Trotsky, o Trotsky morreu. Não é? Como é que funcionam estas narrativas hiperbólicas, não é? Estas mentiras modernas? Eu acho que têm 4 operações, e reparem que vai ser algo que quem investiga estes temas dos holocaustos vai encontrar permanentemente no caminho. São tópicos, digamos, a considerar, metodologicamente. Primeiro, remodelam uma realidade global alternativa. Não é só o pormenor de saber se são 300 ou 100 tanques, não é? Remodelam uma realidade global alternativa. Segundo, estende a lógica da guerra ao seu próprio povo, a política como continuação da guerra, em vez da guerra como continuação da política. Vamos ver aí exemplos, não é? Depois já mostro, de regimes de mentira moderna, de narrativa hiperbólica, que fundamentalmente tinham, na dominação do seu próprio povo, o seu desidrato fundamental, através, de facto, desta rede de ficção violenta. Terceiro, transforma a coerção do Estado em terror ideológico. Não é? Eu diria, a coerção do Estado, quando não tínhamos os meios que temos hoje. Hoje em dia nós temos uma coerção, temos um bullying nos médias digitais. Hoje em dia há sanções não judiciais que podem excluir opiniões consideradas inimigas, indesejáveis, não é? E, finalmente, a quarta razão, o quarto elemento, destrói a verdade factual utilizando o medo para construir novas imagens da realidade no coração dos indivíduos. Não é? O medo é sempre muito importante nestas coisas todas e temos aqui, por exemplo, o caso no período soviético. É uma coisa que também está muito na história de antigas repúblicas
da União Soviética, nomeadamente da Ucrânia, mas não só da Ucrânia, a Grande Fome, o Holodomor, que foi justamente um processo de confiscação violenta da propriedade e dos bens dos agricultores, e que levou à morte de milhões de pessoas, à fome. Ou então, umas décadas depois, na China, no final da década de 50, início da década de 60, talvez a maior tragédia humana do século XX. Morreu tanta gente na China como na Segunda Guerra Mundial, praticamente, e que foi também uma grande fome provocada pelo Mao Tse-tung, por uma política completamente louca, não é, do Mao Tse-tung. E temos ali a propaganda, não é, o Mao, o pai do seu povo, e ali o resultado dessas políticas absolutamente cruéis. A questão aqui é que não é apenas nos regimes, eu dei aqui exemplo dos regimes totalitários, do Stalin, do Mao Tse-tung, que estas coisas acontecem. A Hannah Arendt, de uma forma muito corajosa, não é? Ela está em 67, está a escrever em 67, e ela dá 2 exemplos da mentira moderna em regimes democráticos europeus, seus contemporâneos. E ela dá o exemplo da França. De Gaulle, sem dúvida uma personalidade política notável, nunca se perdoou a si próprio a derrota humilhante que a França teve em 1940. Não é? Num mês, a França capitulou perante a Alemanha, e ele construiu uma elaboração totalmente ficcional, não é? De que tinha sido o poderio superior da Alemanha, quando na verdade tinha sido apenas a maior capacidade estratégica dos generais e dos soldados alemães. Não vamos agora discutir isso, não é? E mais, ele conseguiu uma coisa, conseguiu aparecer entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, não é? Portanto, conseguiu pôr a França entre os vencedores. A França que tinha sido vencida, não é? E o problema é que ele acreditou nisso. Ele até ao fim acreditou que a França foi derrotada, humilhada, ocupada, tinha sido uma das vencedoras da Segunda Guerra Mundial. A outra coisa, de facto, foi o Konrad Adenauer, não é? Portanto, o primeiro chanceler da República Federal Alemã, um homem curiosamente de Colónia, um homem que chegou a ser burgomestre de Colónia, e que, na verdade, acabou por ser um bocadinho cúmplice de uma narrativa que também é falsa, não é? A narrativa de que a Alemanha, no seu conjunto, o povo alemão, no seu conjunto, foi também vítima do nazismo. É verdade que foi vítima, mas não podemos rasurar o apoio entusiástico que a população alemã deu ao regime. Antes da guerra, entre 33 e 39, houve 4 referendos que foram maciçamente participados pela população alemã e que deram uma vitória folgadíssima ao regime. Portanto, quer dizer, há coisas que são muito aborrecidas, mas cá está. Se nós vamos atrás do wishful thinking e não da verdade, acabamos por ser indignos de fazer um trabalho académico. E o melhor é esquecer. Se não somos capazes de reconstituir na base da verdade a memória, então mais vale esquecer. Há pessoas que é preferível esquecerem a tentarem forjar, digamos, uma ficção baseada na sua vontade de desculpabilização. Não é? Bom, eu vou passar isto, porque, bom, isto aqui é, este não passo só, que é realmente, isto há uma indústria, não é, da mentira organizada, que é uma expressão que é utilizada também pela Hannah Arendt, e vemos isso claramente, vimos isso durante décadas nas questões ambientais, nas questões das querelas científicas. Este é um livro muito interessante de 2 autores americanos do Oregon, Mercadores da Dúvida, a forma como é que em questões importantes da ciência realmente houve um processo de falsificação. Bom, eu já estou de facto a atingir um bocadinho o limite do tempo, ou ultrapassá-lo ligeiramente, e vou então terminar apenas com alguns slides posteriores que fazem, digamos assim, um fecho das mensagens principais que gostaria de vos deixar. Bom, essencialmente aquilo que gostaria muito de deixar como conclusão desta reflexão convosco é esta observação da Hannah Arendt sobre uma coisa que eu acho que é notável, não é? Portanto, notável, que é, ela chama a atenção
neste livro, para o facto de que, apesar de todas as coisas terríveis que nós temos na história europeia, e ainda está longe de termos feito a exumação de tudo aquilo de que não nos podemos orgulhar, a verdade é que a cultura que nasceu na Europa foi a primeira cultura que foi capaz de atingir aquilo que ela chama a imparcialidade homérica. A imparcialidade homérica é uma coisa raríssima. Eu pus ali em baixo uma representação egípcia da Batalha de Kadesh, uma das vitórias do Ramsés II. Não é? E não sei se conseguem ver, mas os gigantes que estão ali são os egípcios, e o maior gigante é o próprio Ramsés, não é? Que é tão grande, que praticamente é maior do que todos os outros. Não é? Ou seja, as culturas são tribais, são chauvinistas, e o mistério do Homero, o mistério da Grécia, foi o mistério de olhar para o inimigo como um ser humano, como alguém igual. E quem lê a Ilíada, eu sou daqueles que leram a Ilíada e que ficaram apaixonados, não pelo Aquiles. O Aquiles é um miúdo cheio de testosterona, não é? Precisava de crescer, não é? O Heitor é um estadista. Não é? O Heitor, o príncipe que exerce o poder, na verdade o pai já é muito velho, de Troia, é, para já, um marido exemplar. Quer dizer, a relação dele com a mulher na Grécia é uma coisa extraordinária. As manifestações de amor, o cuidado que ele tem com o filho. Mas a responsabilidade do estadista que vai lutar no terreno com um semideus e sabe que vai ser morto, mas não pode envergonhar os troianos e tem que ir para aquele combate mortal, não é? Portanto, isto é uma coisa extraordinária. Como é que foi possível uma cultura mostrar o inimigo com esta dignidade? Não é? Mas isto não dura sempre, como a gente vê, não é? Portanto, hoje já não estamos no tempo. Hoje em dia voltamos como é que é, os outros como animais humanos, não é? Como alguém de fina formação humanista recentemente se referiu. E, de facto, a verdade está posta em causa em todos os domínios, não é? E a verdade tem vários domínios onde pode ser defendida. Hannah Arendt chama a atenção para o facto de que o filósofo é o primeiro que aparece na lista. Um filósofo que não defende a verdade enganou-se na profissão. O cientista, o historiador, o artista, é muito interessante, a verdade do artista, a verdade estética, o juiz, a testemunha, o repórter. Eu penso que esta está muito ameaçada, não é? Digamos, há menos repórteres a sério do que alguns animais em vias de extinção, não é? Não, portanto, hoje em dia são avançados. Hoje em dia os repórteres marcham com os exércitos, não é? Portanto, para contarem, são cronistas de guerra, digamos assim, não é? Como o nosso Fernão Lopes, não é? Que era fantástico, mas tinha um lado, não é? Tinha um lado, não era neutro, não é? E realmente a verdade é de uma enorme importância, e ela cita a Karen Blixen, aquela escritora dinamarquesa que aparece no Out of Africa, naquele filme maravilhoso também, não é? E é verdade, as narrativas são muito importantes porque as narrativas conseguem levar as pessoas a suportarem o sofrimento, a se transcenderem-se. Nós, para aguentarmos as coisas, precisamos de saber o sentido das coisas. Não é? Se soubermos porque é que estamos a sofrer, somos capazes de sofrer. Agora, ninguém suporta nada se não tiver uma narrativa que dê sentido. Nem o tédio, não é? Até pode estar satisfeito da vida, não é? Digamos assim, nas suas necessidades, como diria o Burke, primitivas, animais e grosseiras, que se não tiver uma narrativa que dê sentido à sua vida, não é? Muda de sítio. E, portanto, no fundo, nós hoje temos um problema de déficit das narrativas, e todo o vosso trabalho no projeto relacionado com a questão, de facto, da memória do que é trágico, do que é desumano, daquilo que nos envergonha como seres humanos, é evidentemente também é uma coisa, digamos, a ter em consideração, não é? Por isso, e estou mesmo já a terminar, Hannah Arendt chama-nos a atenção para 3 coisas que correspondem aos 3 slides finais. 3. A primeira é: nós corremos o risco de nos chegarmos a nós próprios, não é? Se nós entramos no caminho das narrativas hiperbólicas e dos fake news ou dos falsos factos, corremos o risco. E ela diz, traduzo rapidamente: em outras palavras, o resultado de uma substituição consistente e total de verdades factuais por mentiras
Não é que as mentiras serão agora aceitas como verdade, e a verdade será difamada como mentira, mas que o sentido pelo qual nos orientamos no mundo real e a categoria de verdade versus falsidade está entre esses meios mentais para esse fim, não é? Acaba por ser destruída. Ou seja, o que ela está a dizer é que substituir a verdade pela mentira tem um problema, é que nós perdemos a bússola. Não é? Perdemos a bússola e depois nunca mais vamos para lado nenhum, não é? Portanto, caímos, andamos sempre a bater contra as paredes e a cair nos buracos. Não é? Esse é, digamos, um aspecto, uma das mensagens fundamentais que ela nos deixa. E também nos diz que aqueles que mentem deliberadamente são também aqueles que, quando a realidade se torna insolúvel, são os primeiros a baixar os braços. É muito interessante. Aqueles que dizem, não é? Que não há alterações climáticas, não há problema nenhum, não sei o que dizer que mais. Quando se percebe que estamos mal, dizem, agora já não há nada a fazer. Não é? Aqueles que dizem, não é preciso fazer nada, são os primeiros que dizem, olha, agora já não há nada a fazer. Não é? Diz ela, a atitude política em relação aos factos deve, de facto, percorrer o caminho muito estreito entre o perigo, cá está. Reparem, ela é uma defensora da política, atenção, não é? Ela está a fazer uma crítica a estes políticos mentirosos, não é? Portanto, enfim, que não são escassos. E ela diz, a política deve encontrar uns caminhos muito estreito, onde só cabe um pé de cada vez, quase, não é? Que está entre o perigo de torná-los os factos, não é? Como resultados de algum desenvolvimento necessário que os homens não poderiam impedir e sobre o qual, portanto, nada podem fazer, ou seja, não transformar os factos em destino e dizer, olha, nós não podemos fazer nada, e o perigo de negá-los, tentando manipulá-los para fora do mundo, dizer, isto não existe, não há problema, isso não existe. Não é? Estas duas coisas que são extremamente importantes. Não é? E o que é que nos resta? Resta-nos, de facto, duas coisas, não é? Resta-nos, por um lado, respeitar a verdade factual, e vejam a beleza com que ela fala da verdade factual e traduz já, é só respeitando as suas próprias fronteiras que este domínio da política, da ação política, ela fez a crítica dos políticos mentirosos, agora está a fazer uma exaltação da política como deve ser, como Zolan, não é? Onde somos livres, não é? De agir e de mudar, pode permanecer intacto, preservando a sua integridade e cumprindo as suas promessas. E depois tem esta metáfora muito interessante. Conceptualmente, podemos chamar como verdade aquilo que não podemos mudar. Metaforicamente, é o chão em que estamos e o céu que se estende acima de nós. Não é? Portanto, esta procura de uma verdade com a qual nos reconciliamos, porque percebemos que sem ela não podemos ir a lado nenhum, não podemos sobreviver, não podemos ter uma vida, não é digna, não podemos ter uma vida, não é? É fundamental. E agora que é mesmo o fim, o que é que nos resta? Resta-nos, de facto, sermos pessoalmente responsáveis pela verdade, cuidar da verdade factual, mais uma vez, da verdade factual, não é de uma verdade de revelação, não é de uma verdade matemática ou racional, é da verdade de facto, porque ela é condição de futuro e condição de memória. E só nesse respeito da verdade é que somos capazes de nos abrir para o futuro, para aquilo que ainda não aconteceu, não é? Como ela diz, não é o passado, mas o futuro que está aberto à ação. Mas nós precisamos da memória para podermos agir. Não é? Se a nossa memória for uma ficção, for uma mentira, nós não temos futuro. É que não temos mesmo futuro. Não é? E ainda a persuasão e a violência podem destruir a verdade, mas não podem substituí-la. Não é? Muito obrigado pela atenção e desculpem os minutos a mais.